Olá, está começando o último Conexões de 2022. Nosso principal tema hoje são os atos antidemocráticos. Mas antes disso, temos algumas informações relevantes do Brasil e também do estado de Goiás. Bom, mas antes, deixa eu me apresentar para você, que nos assiste. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestindo uma roupa preta e sentada na redação da TV UFG. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos. Bom, antes de começar, deixa eu te contar as plataformas, os diferentes locais onde você pode acompanhar o Conexões. Você assiste a TV UFG nos nossos canais, no Sinal Aberto, canal 15.1, na NET Goiânia, canal 21. Nós também exibimos o nosso conteúdo no site da TV, tvufg.org.br, no aplicativo e pelo YouTube. Então, você tem vários locais diferentes para acompanhar o Conexões. Bom, já vou começar com as nossas informações desse nosso último programa. E a gente começa com uma informação bem ruim e preocupante, viu? Durante o governo de Jair Bolsonaro, mais de 14 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos no Brasil. Isso segundo um levantamento inédito, que foi feito pela agência pública e pelo Repórter Brasil, e que usou dados de 2019 a março desse ano. Os dados são do sistema de notificações e mostram que as intoxicações levaram a 439 mortes ao longo desses quase 4 anos. Isso equivale a um óbito a cada 3 dias. Nesse período, o Brasil bateu o recorde de aprovação de novos pesticidas, com mais de 1.800 novos registros, sendo que metade deles são de produtos já proibidos em locais como a Europa. O governo de Jair Bolsonaro também foi marcado pelo avanço da tramitação de um projeto de lei que é apelidado de Pacote do Veneno. Ele propõe facilitar ainda mais a aprovação de novos agrotóxicos e pesticidas. Bom, segundo esse levantamento que a gente citou no começo, os homens negros são as principais vítimas de intoxicação por agrotóxicos. E as circunstâncias que mais levaram a esses problemas foram tentativas de suicídio, com 5 mil casos. Em seguida, vem o uso de pesticidas, o uso habitual de pesticidas no dia a dia e contaminações ambientais, quando o produto químico é dispersado pelo ar e acaba chegando às pessoas. Essas intoxicações aconteceram principalmente nas lavouras de soja, milho e fumo. Os dados também mostram que os estados da região sul concentraram a maioria das notificações. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram mais de 4 mil casos. 9 entre 10 municípios com mais casos de intoxicação por agrotóxicos estão na região sul. Essas informações foram divulgadas pela agência pública e lá você pode conferir todo o texto a respeito desses casos de intoxicações por pesticidas e agrotóxicos. Bom, e uma dica para quem quer voltar a estudar, para quem não completou o ensino fundamental, o ensino médio, as matrículas para a educação de jovens e adultos a partir de 15 anos estão abertas no EJA, Goiânia, para as turmas do ano que vem. Existem vagas em 55 escolas e 9 extensões. Os interessados podem realizar a matrícula pelo site goiania.go.gov.br, goiania.go.gov.br, ou podem ir presencialmente a uma das unidades de ensino que oferece essa modalidade, o EJA. Segundo a Prefeitura de Goiânia, as oportunidades são destinadas à população que não conseguiu finalizar os estudos na idade adequada e que deseja retornar ao processo educacional. Para realizar a matrícula, é necessário apresentar documentos pessoais no momento da inscrição. Já a documentação comprobatória de escolaridade não é obrigatória nesse momento. Caso a pessoa não tenha perdido esses documentos, que comprovam até quando ela estudou, será realizado um teste
para saber qual é a sala adequada. O atendimento nas escolas acontece no período noturno, das 7 às 10 horas da noite, para se adequar ao horário de trabalho, muitas vezes, dessa população adulta, né? Já as extensões são oferecidas durante o dia. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar sobre os atos antidemocráticos que estão ocorrendo pelo país, principalmente nas portas dos quartéis. Grupos de pessoas estão pedindo intervenção federal, intervenção militar, e a gente vai tentar entender o que isso significa e por que a gente pode considerar esses atos como antidemocráticos. Sai daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 22 de dezembro, finalzinho de ano, mas ainda temos temas muito importantes para serem discutidos. E hoje nós vamos falar sobre os atos antidemocráticos que estão ocorrendo no Brasil. Desde que foi divulgado o resultado das eleições para a presidência da República, né, depois da realização do segundo turno, centenas de pessoas têm ido para acampamentos na porta de quartéis, em diferentes localidades do país. Elas estão fazendo um suposto protesto contra o resultado das eleições e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Mas esses atos podem ser considerados inconstitucionais, já que as pessoas estão pedindo, por exemplo, intervenção federal ou intervenção militar. Por isso, nós vamos tentar te explicar o que são esses atos, os riscos desses pedidos, né, para a nossa democracia e para o futuro governo. E quem vai falar sobre isso é o professor Frank Tavares, que é cientista político e trabalha aqui na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor Frank, é muito bom tê-lo novamente aqui no Conexões. Oi, Camila, é uma alegria estar aqui, conversar com você, com todos os espectadores. Agora, na verdade, eu sou da Faculdade de Direito, mudei de unidade na UFG. Estava com essa dúvida, professor, eu devia ter perguntado antes. Então, professor da Imagina. Faculdade de Direito da UFG, mais cientista político. Isso eu acertei, né, professor? Claro. Professor, você pode fazer uma descrição física rapidamente para o nosso público cego de baixa Sim, visão? eu sou gordinho, careca, de óculos, barbudo. Obrigada, professor. Bom, quero primeiro falar sobre por que a gente pode classificar, e a imprensa tem feito isso, né, em várias matérias, em vários conteúdos que estão sendo divulgados, esses protestos como atos antidemocráticos. Por que eles são antidemocráticos e não simplesmente uma manifestação ou a expressão livre de pensamento, como muita gente tem dito, né? Queria que o senhor explicasse isso para a gente começar esse assunto tão espinhoso. Claro, acho que para a gente começar essa conversa, a primeira constatação importante é a de que, em países constitucionais, liberais, democráticos, nenhum direito é absoluto. Todos os direitos estão contidos, organizados, compartimentados em um grande sistema constitucional. No nosso país, o direito de protesto, de livre organização, de reunião é muito amplo. Portanto, só situações excepcionalíssimas podem restringir o direito das pessoas de irem para as ruas, de se manifestarem, de protestarem. O que tem acontecido contemporaneamente à frente dos quartéis é uma exceção ao espectro de incidência desse direito. Por quê? Há uma legislação relativamente recente que modernizou, que democratizou, que tornou mais clara a maneira como se pode ou não atuar em público coletivamente no nosso país, que colocou lá no artigo 286, parágrafo único do Código Penal, uma nova disposição. Essa disposição estabelece que é crime incitar qualquer tipo de animosidade entre as Forças Armadas, entre si, portanto, por exemplo, Marinha contra a Força Aérea, e entre as Forças Armadas e os poderes constituídos. Porque isso já não se trata mais de protesto, mas de atos preparatórios para golpes de Estado. E é claro que nenhum Estado democrático de direito vai permitir constitucionalmente que haja uma sublevação contra a sua própria organização. O direito é um sistema fechado, ele não pode ser contraditório. Então, seja por força desse artigo 286, parágrafo único do Código Penal, do artigo 288 do Código Penal, que prevê que se várias pessoas se organizam
com a estrita finalidade de cometer crime, que é o que acontece aí, né? Mais de 3 pessoas organizadas para cometer o crime do artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Nós temos uma situação não de movimento social, de ONG, de partido, mas de organização criminosa, é o que diz o nosso direito. Para além disso, há até questões menores, mas que são extremamente relevantes. Por exemplo, a lei número 9.605, que é a lei ambiental, estabelece no seu artigo 54 o delito de poluição sonora. Ele é diferente da perturbação de sossego, né, que é uma coisa esporádica, uma festa que aconteceu, um vizinho incômodo, mas é algo que ocorre todos os dias, reiteradamente, modificando as condições em que um determinado ambiente pode ser utilizado. Hoje a gente já tem casos de comerciantes que estão indo à falência, de pessoas que estão tendo problemas psiquiátricos no entorno desses quartéis, isso ocorre em Belo Horizonte, isso ocorre em São Paulo, em razão de um barulho ensurdecedor que impede a própria vida em comunidade. Então, por vários aspectos, esses protestos são ilegais, devem, então, independentemente da nossa ideologia, independentemente da simpatia ou não com a tentativa de se dar um golpe, se é que se pode ser simpático a isso, infelizmente, isso tem que ser punido na forma da lei. Isso está fora, portanto, do espectro daquilo que o direito alberga como protesto válido. Essas pessoas têm que ser punidas, presas, julgadas, porque é essa a resposta que a ordem e a legalidade tem para lhes entregar. Bom, o senhor falou que é necessário punir essas pessoas, né? Até o momento a gente viu pouquíssimos movimentos em relação a isso. O ministro Alexandre de Moraes já determinou prisão de algumas pessoas, também multas, né, se os atos continuarem sendo realizados, mas na maior parte desses atos que se mantêm, né, nesses mais de um mês, 40 dias, né, na porta dos quartéis, há pouca repressão policial. A gente viu até mesmo na manifestação que aconteceu durante a diplomação do presidente Lula, que a polícia também não reprimiu, como reprime outras manifestações, né, geralmente manifestações legítimas, não reprimiu essas manifestações que são antidemocráticas também. Qual que é a perspectiva que o senhor vê para a real punição dessas pessoas? Será que quando o atual presidente Jair Bolsonaro deixar o cargo, essas pessoas vão ser punidas? Olha, eu acho que isso é o mais provável, mesmo porque o nosso país tem um conjunto de instituições que se controlam mutuamente e que estão direcionadas à aplicação da lei, nesse caso específico da norma penal. Em 1º de janeiro, quando o doutor Andrei assume a direção da Polícia Federal, quando o ministro Flávio Dino assume o Ministério da Justiça, nenhum desses delitos estará prescrito. Portanto, todos eles ainda podem ser objeto de investigação por parte da Polícia Judiciária, nesse caso a Polícia Federal, de encaminhamento para o Ministério Público, para um eventual oferecimento de denúncia, e se o Judiciário assim entender a punição dessas pessoas. Da mesma sorte, a interrupção imediata da situação flagrancial, ou seja, os delitos que estão acontecendo nesse exato momento em rodovias, em portas de quartéis, nas redes sociais, já pode ser realizada pelas nossas autoridades policiais de pronto. Então, eu tenho absoluta convicção de que o Estado brasileiro, não por uma convicção ideológica, mas por estrito cumprimento do que prescrevem as nossas normas jurídicas, a exemplo do 286, parágrafo único, do 288 do Código Penal, já no dia 1º ou 2 de janeiro vai retirar essas pessoas desses lugares e começar os procedimentos referentes à investigação, à denúncia e, finalmente, à punição dos eventuais culpados. É importante perceber, Camila, que esse é um fenômeno relativamente novo na nossa história e que parece ter um encadeamento que vai mudando de disciplina. Ali em 2013, 2014, algumas crises dessa natureza eram um problema para a ciência política. Eu vim aqui várias vezes, né, e dizia: olha, o sistema representativo não está conseguindo processar as demandas das pessoas, provavelmente em razão de uma crise fiscal. Ali, a partir de 2016 até 2020, a gente já dizia que era um problema para a antropologia social. Há grupos societais que têm dificuldade em lidar com a transição e, portanto, ficam muito revoltadas com a pluralidade, com um mundo mais instável e não aceitam a forma de amar de outras pessoas, não aceitam que quem era pobre possa ter acesso a determinados direitos. E muitas antropólogas e antropólogos passaram a estudar essa mudança na nossa cultura de pessoas que reagem, portanto, a uma sociedade que quer avançar. Eu diria que a ciência para estudar o que acontece hoje nessas portas de quartéis, nesses bloqueios de rodovias, é a psicologia social. Porque o que se dá ali é um fenômeno com pessoas, em geral, idosas, acometidas por solidão,
acometidas por um total desencantamento do mundo em que estavam acostumadas a viver. Ah, eu não posso mais ser racista, eu não posso mais agredir pessoas, eu não posso mais confiar naquela figura paterna, né? Os psicólogos gostam de trabalhar com isso, que é protetora, que vai me levar de volta ao útero e me amparar. Então eu vou pedir ao que há de mais parecido com essa figura do pai, que é a força armada, o exército, para limpar o mundo de tudo aquilo que não sou eu. Isso é um problema psicológico, né? Que está psiquiátrico. Fica até difícil, como cientista político, ir a fundo, porque quem melhor tem interpretado essa situação é a psicologia social. É difícil você passar na porta de um quartel desses e ver ali uma pessoa que você diz: olha, ali vai uma cidadã, um cidadão muito bem resolvido psicologicamente, que está protestando por seus direitos. Muitas vezes são carências psíquicas que acabam sendo levadas para o espaço público e se transformando em violência. Professor, e uma outra questão que a gente tem visto muito, não só nesses atos antidemocráticos, mas ao longo dos últimos anos, principalmente desde a eleição de 2018, que é o crescimento de uma realidade paralela, em que as pessoas deixam de acreditar na imprensa e na mídia tradicional, deixam de acreditar até mesmo na legislação, né, nas instituições da democracia, e começam a viver dentro de uma bolha que é alimentada por informações falsas, teorias da conspiração. O que a gente vê na porta dos quartéis é sempre a ideia de que em 72 horas algo vai acontecer. O Alexandre de Moraes já foi preso em falsas informações, já houve estado de sítio decretado, e são sempre novas informações que não se concretizam e essas pessoas continuam naqueles espaços. Sei que o senhor não é antropólogo nem psicólogo, mas isso também tem muito a ver com o que o senhor disse, né? Dessa dificuldade de aceitar esse mundo e muitas vezes até dificuldades psicológicas mesmo no dia a dia dessas pessoas, né? Você sabe que é um pesquisador, Camila, que terminou o doutorado dele no Texas, ele trabalha com estudos em neurociências e, ao mesmo tempo, com a filosofia da linguagem, um pesquisador muito sofisticado, Marco Aurélio Souza Alves. Eu tive a oportunidade de estar num evento acadêmico com ele em 2018. E todo mundo dizia, as pessoas foram manipuladas pelas fake news, como é que as pessoas acreditam nisso? E ele disse, olha, eu fiz uma série de experimentos e não é nada disso. Não é que as pessoas acreditem. E elas nem precisam acreditar. Elas só precisam ouvir algo que confirme aquilo que previamente elas já querem. E o quão mais radical, aquela história da mamadeira, por exemplo, do kit gay, o quão mais absurdo, quanto mais impalatável isso for, mais aconchegante pode ser para restabilizar o mundo delas. Na época, o professor Marco Aurélio não foi muito levado a sério e hoje ele é a figura mais procurada para explicar o que se passa. Porque é certo que nenhuma dessas pessoas acreditam nessas coisas de 72 horas, de alienígenas, de artigo 142 da Constituição. São a maioria delas alfabetizadas. Você lê o artigo 142, tem uma textualidade que permite alguma oscilação hermenêutica, mas é claro que não permite dizer que vai chamar um general para poder depor o presidente, para manter não sei quem. Claro que esse tipo de interpretação é delirante, é alucinatória. Mas, por outro lado, mantém o grupo coeso e estabiliza o sistema de crenças dessas pessoas. Então, é muito semelhante àquelas figuras que seguiam seitas, por exemplo, como Charlie Manson, que levou seus seguidores ao suicídio, ou como Jim Jones, que também seguiu processos semelhantes. A profunda carência, o profundo desencantamento de quem não deu conta de um mundo muito complexo, aquele mundo em que você vê homossexuais se beijando na TV, aquele mundo em que você tem que aceitar que quem era pobre vai entrar na universidade, aquele mundo em que você sabe que será preso se praticar uma conduta racista. Isso abalou tão fortemente os privilégios e as convicções de um certo extrato da sociedade que se sentiu protegido pelo governo Bolsonaro e agora, não o tendo mais como esse pai que vai defendê-los com aquele velho mundo escravagista, colonial, excludente, começam a buscar qualquer crença porque não podem aceitar essa realidade. É um quadro em psicologia social muito claro, né? Você perde o amparo e se reconhece na alucinose. O problema é que essas pessoas podem praticar atos violentos, então não cabe ao Estado ampará-las, acoitá-las, cuidá-las, mas cabe ao Estado puni-las, porque tem toda uma sociedade que precisa trabalhar, que precisa viver, que precisa tocar a vida democrática e não pode parar para lidar com esses caprichos dessa gente. Já que o senhor disse, né, que elas se tornam violentas em muitos momentos, foi o que a gente viu em momentos de espancamento de pessoas contrárias ao movimento, ações de sequestrar pessoas que de alguma maneira estavam filmando ou criticando a manifestação. Tem vários momentos que a gente pode citar de violência já desses grupos. Mas ficou mais claro ainda, né, como a gente falou no começo do programa, na diplomação do presidente Lula.
E a gente tem uma posse agora dia 1º, né? No próximo, sem ser nesse domingo, no outro. Já estou antecipando aqui. O que a gente pode pensar sobre esse dia 1º? Há muitos analistas que fazem uma correlação com o 6 de janeiro nos Estados Unidos, com o que houve no Capitólio, que também havia um movimento assim, né, de fake news, de grupos apoiadores do ex-presidente Trump que não aceitavam a derrota. Até uma matéria boa para quem gosta desse assunto na agência pública, que fala dos 15 passos que foram seguidos pelo Trump e pelo Bolsonaro, né, depois da eleição e até antes, né, para começar a trazer suspeitas sobre o processo eleitoral, enfim. O que o senhor acha que pode acontecer dia 1º? A gente pode ter algo de violento no dia 1º, algo semelhante ao que aconteceu no Capitólio em 2020, né? Camila, eu acho que é muito difícil prognosticar, mas o mais provável é que não. Em primeiro lugar, porque o Estado brasileiro opera e atua. Com toda a leniência que parte das Forças Armadas, que a direção da Polícia Rodoviária Federal, que deixou o seu posto ontem, e que outros órgãos de segurança pública apresentaram nos últimos meses, é verdade que a partir de agora é um pouco diferente. O Estado tem lá o seu serviço de inteligência, tem o seu serviço de segurança pública, tem o seu serviço de proteção da sociedade, que funciona muito bem. Portanto, eu acho que dificilmente haverá, pelo menos em Brasília, alguma situação de violência ou de risco às pessoas que democraticamente quiserem ir lá saudar o presidente, acompanhar sua posse, assistir os shows musicais que aconteceram lá. Acho que vai ser uma grande festa democrática, como são todas as posses, e que, portanto, não se repete, no caso brasileiro, algo como o Capitólio. E, ademais, é preciso perceber que também o nosso Estado começou a se atentar para um outro elemento dessas irrupções golpistas, para além dos indivíduos psicologicamente em crise que eles estão, que são os segmentos que financiam esse processo. Então, recentemente, a Polícia Rodoviária Federal identificou 6 caminhões ligados a narcotráfico, a tráfico de madeira, utilizados nessas práticas. Já se sabe que grupos do empresariado, e às vezes grandes empresários, como, por exemplo, um passivo fiscal muito alto, com dívidas de tributos muito significativas, estão desesperados, né, receosos de que o novo governo vai lhes dar uma vida um pouco mais difícil e acabam fomentando isso. Mas esse tipo de circulação, portanto, dos recursos, dos caminhões, do financiamento das alimentações nesses acampamentos ilegais, eles são facilmente rastreáveis. Hoje existe uma tecnologia de inteligência, de informação, de rastreamento a serviço do Estado brasileiro e, portanto, da nossa democracia, que facilmente consegue identificar e punir essas pessoas. Então, eu acredito que o que aconteceu na diplomação foi talvez um último suspiro de levantes muito autoritários, muito violentos, porque o Estado vai responder. E se tem algo que esse ente que o Max Weber chamava, que se organiza para exercer o monopólio da violência legítima, né, o Estado sabe fazer, é conter quem contra ele se subleva. Isso vai acontecer. Professor, e como que o senhor vê essa camada de apoiadores que o senhor falou, né? O empresariado, a gente vê também uma camada de dentro das Forças Armadas, que ainda soltam umas notas, uns textos que não apoiam totalmente, mas também não desaprovam essa atitude. O próprio presidente, que fica a todo momento mandando mensagens cifradas, né, para esse grupo, que é apoiador de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor entende esse grupo apoiador? Ele vai continuar sendo um grupo considerado aí de práticas antidemocráticas quando o Lula assumir? O senhor vê uma potência nesse movimento que a gente, não sei se o senhor chama como bolsonarista, tem estudiosos que chamam de maneiras diferentes, né? Mas esse grupo antidemocrático que tem feito ações reiteradas de tensionar os limites dos 3 poderes constituídos. É certo que o Brasil experimentará, doravante, processos de uma extrema-direita desestabilizadora do regime. Então, amanhã é uma pessoa isoladamente que dá um tiro em determinado lugar. Depois de amanhã são militares sediciosos que descumprem alguma determinação do Comando-Geral das Forças Armadas. Isso continuará ocorrendo. E é claro que, por exemplo, em contextos de desempenho econômico pior, em contextos de maior crise social, pode obter maior ou menor adesão. Então, é claro que esse problema de segmentos sociais que querem esgarçar o tecido constitucional, liberal e democrático, caminhando, portanto, para rupturas violentas, continuará a ocorrer. Mas, certamente, numa escala significativamente menor, inclusive do que se vê hoje,
e provavelmente devidamente contida pelo Estado. Eu tenho certeza de que a partir de 1º de janeiro, tanto a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, como o Ministério Público Federal, como a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária competente nesse caso, dado o artigo 109 da Constituição, vai começar a investigar se aconteceu ou não um crime chamado prevaricação, que é quando um servidor público deixa de cumprir um ato de ofício por sentimento pessoal, naquele caso dos bloqueios de estradas que não foram devidamente contidos. Não estou dizendo que o crime ocorreu ou não ocorreu, mas o Estado vai procurar saber. Esses financiamentos de atos que são consubstanciados pelo artigo 286, parágrafo único do Código Penal, portanto, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, vão ser objeto de fiscalização, de inquéritos policiais, eventualmente de prisões, de confisco dos seus bens. Então, eu acho que o Estado vai começar a reagir com um serviço democrático, com um serviço que respeita o direito de defesa, com um serviço que opera de acordo com o devido processo legal, mas que, claro, tem que ter um componente repressivo até para garantir que as pessoas efetivamente democráticas possam ir às ruas, dizer o que pensam, comemorar a posse do seu presidente, criticá-lo pacificamente. A gente não pode ficar refém de pessoas que sempre dizem que em 72 horas vão matar seus opositores e prender aqueles que venceram as eleições com mais de 60 milhões dos votos. Isso não faz parte da paisagem democrática. Bom, professor, o senhor chamou de movimentos de extrema-direita, né? Por enquanto, eles estão capitaneados numa ideia de apoio a Jair Bolsonaro. Mas há muitos analistas que dizem que Jair Bolsonaro não teria força para se manter como um político relevante, já que não tem cargo, né, eletivo, pelo menos até 2024, que tem se afastado, né, desse movimento inicialmente, está recluso, muitos dizem que está doente, já chegaram a aventar por aí que estaria até com problemas psiquiátricos. Como é que o senhor vê a figura de Jair Bolsonaro no próximo ano? Ele vai continuar capitaneando esses movimentos, sendo figura central desses movimentos? Dá para chamar de bolsonarismo? O que o senhor acha desse termo? O ponto concreto é que haverá pessoas dispostas a se mobilizarem de modo armado e anticonstitucional contra a inclusão de negros e negras na universidade, respeito à população LGBT, distribuição de renda e assim sucessivamente. A extrema-direita, portanto, continuará organizada. Esse é um ponto. Se a sua liderança será Jair Bolsonaro ou se eles vão construir uma outra liderança, é impossível prognosticar nesse momento. O fato dele estar em silêncio ou de, neste estágio, estar um tanto desestabilizado, não quer dizer muita coisa. Nós somos povos ibéricos, nós somos brasileiros, e os nossos colonizadores portugueses cultuavam até outro dia um rei Sebastião que desapareceu no Marrocos, e 100 anos depois ainda era cultuado. Não só não falava nada, como havia desaparecido. Essa lógica do grande líder que desapareceu, está em silêncio, mas ainda consegue organizar multidões, é própria das nossas heranças ibéricas. Então, eu não descartaria que Bolsonaro possa reaparecer, se não for preso, e provavelmente será, porque há muitas acusações em seu desfavor, mas caso ele não seja preso, ele pode reaparecer, sim, individualmente, como uma liderança desses setores que pretendem romper contra o arranjo constitucional erigido a partir de 1988. O senhor, então, acredita numa possível prisão de Jair Bolsonaro? Olha, acusações não faltam, né? Em inúmeros aspectos, desde crimes no âmbito fiscal, desde todo o processo correlacionado à gestão da pandemia. Então, mais do que isso, os crimes referentes à atuação dele anteriormente à presidência da República, né, as chamadas rachadinhas, eventualmente a ligação dele com a milícia. É claro que tudo isso vai ter que ser apurado, vai ter que ser levado ao Ministério Público, ele vai poder se defender, mas é pouco factível que alguém contra quem pesem tantas acusações, e muitas delas fartamente documentadas no âmbito da imprensa, seja apenas alvo de uma perseguição e, portanto, uma vez podendo se defender, iria ser absolvido. Eu acho que pelo menos uma dessas acusações, e são muitas gravíssimas, acaba desafiando uma pena privativa de liberdade na forma da nossa legislação. Bom, para finalizar, professora, a gente tem visto um outro movimento, principalmente com Alexandre de Moraes, eu estou citando ele, mas não só com ele, de penalizar pessoas envolvidas nesse movimento, né? Algumas foram presas,
Há também outras questões envolvidas, por exemplo, Carla Zambelli, que é uma das apoiadoras, recentemente perdeu o porte de armas, né, depois daquela ação dela de apontar arma para um homem desarmado na véspera das eleições. Há um movimento também para tirar essas pessoas das redes sociais, né? Várias foram retiradas, vários desses líderes, né, de movimentos antidemocráticos, Carla Zambelli, o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O senhor acha isso importante, uma regulamentação do uso das redes sociais, principalmente por esses agentes públicos, que por meio dessas redes, né, seja Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, tem incentivado as pessoas muitas vezes a irem para a rua, porque eles geralmente não estão na rua, né? Eles vão incitando esses movimentos e outras pessoas acabam se colocando, né, debaixo de chuva, de sol, de vulnerabilidade e dormindo na porta dos quartéis. Ao que me parece, Camila, a nossa legislação, desde tipos penais ainda anteriores às novas tecnologias de informação e comunicação, como injúria, como calúnia, como difamação, depois os aprimoramentos procedimentais que aconteceram em resposta às novas tecnologias de informação e comunicação, são abundantemente suficientes para garantir a apuração, a punição e o esclarecimento absolutamente jurídico desses delitos. Houve um caso, no final de 2020, de uma dessas figuras de extrema-direita, salvo engano, aquele parlamentar Daniel Silveira, praticando de sua casa um crime de ameaça contra o ministro Supremo, e foi possível prendê-lo em flagrante. Aí a Constituição da República prevê que você pode, inclusive, ingressar no domicílio da pessoa porque está numa situação de flagrante delito. Eu diria que hoje o treinamento, os softwares disponíveis, os mecanismos de varredura disponíveis, com que conta o nosso Estado, a Polícia Federal, o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, são mais do que suficientes para, tendo interesse, punir-se essas práticas. Acho que não precisa de nenhum tipo de regulamentação prévia das redes sociais, o que precisa, é claro, democratização do acesso aos meios digitais, o que é uma outra questão em termos de políticas comunicacionais. Mas esses delitos, se o Estado estiver preparado para puni-los, com o substrato legislativo ordinariamente existente, é possível fazê-lo. E já houve mostras de que o fez, inclusive contra um parlamentar. Tá certo, professor. Muito bom recebê-lo aqui de novo. Fazia tempo que o senhor não vinha no Conexões, nosso parceiro de muitos anos, né? Como você mesmo citou. Muitos A gente já falou da jornada de junho de 2013, falamos do impeachment, se foi ou não foi golpe em 2016, e agora novamente analisando o cenário político brasileiro. Sempre muito bom, professor, ouvi-lo, sempre uma aula. É um privilégio. Muito obrigado. Sempre fico muito feliz de estar aqui, sempre às ordens. Muito obrigada, professor. Boa tarde para o senhor. Bom final de ano, né? Espero que em 2023 a gente possa falar de assuntos menos tensos, mais leves, mais auspiciosos. Um ótimo fim de ano para todos vocês e para quem nos assiste também. Bom, e você que está nos assistindo, não sai daí não, porque daqui a pouco eu volto com informações sobre cultura. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que é todo dedicado à cultura. Algumas dicas para o seu final de 2022. A primeira dessas dicas é que o Centro Cultural Octo Marques está sediando a exposição Out of Contest, do artista plástico Pitágoras. Ela reúne um conjunto de mais de 100 trabalhos mais recentes, né, da produção mais recente do artista. São pinturas, desenhos, intervenções e objetos que lidam com grandes questões da condição humana, como a solidão, a exaustão e as cidades inabitáveis. A mostra fica aberta para visitação gratuita até o dia 16 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Centro Cultural Octo Marques fica no edifício Parthenon Center, na Rua 4, no centro de Goiânia. A outra dica também é lá no centro da cidade, bem fácil de chegar, também é gratuita. Na próxima semana, o Cinecultura começa a exibir a mostra Clássicos de Final de Ano. Esse ano, a iniciativa conta com uma parceria, né, do Instituto Francês e do apoio da Embaixada da França e da Aliança Francesa em Goiânia. Já percebeu que vão ser exibidos clássicos, né, do cinema francês, de cineastas como Robert-Bresson e Éric Rohmer. As obras serão exibidas de 26 a 29 de dezembro, de segunda a sexta.
em 4 sessões surpresa. Nos dias, os filmes só serão revelados no momento da sessão. Então, você tem que contar com a sorte para assistir a um desses filmes. Quem sabe você queira de um diretor específico, mas mesmo que não seja, com certeza é uma experiência muito interessante. Essa mostra, né, de clássicos de final de ano de cineastas franceses começa, então, na segunda-feira, dia 26, lá no centro, no Cine Cultura, que fica no Centro Cultural Marieta Teles, nem da Praça Cívica lá, super fácil de chegar, uma ótima opção para você que gosta de cinema. Bom, e é com essas opções culturais que eu me despeço de você. Desejo um ótimo final de ano para você, para todos aqueles que estão ao seu lado. E a gente se encontra novamente em 2023 com mais assuntos relevantes para o Brasil e para o mundo. Até lá. Tchau.